Ontem tivemos um daqueles momentos históricos que ficam para sempre na memória do povo. Um homem bravo, corajoso, dizendo a verdade, embasado pela lei e com o apoio do povo. Obviamente estamos falando do ex-desembargador Sebastião Coelho, que defendeu um dos acusados de ataque à democracia no STF. A gente vai tratar desse tema aqui, pessoal. A gente vai falar também sobre TCU, jornalismo brasileiro, Geraldo Alckmin, porque tá tudo conectado, e eu vou trazer algumas revelações aqui para vocês a respeito deste julgamento. Mas antes, a gente precisa esclarecer uma coisa, porque a própria direita está se perdendo na narrativa da esquerda. Em momento algum, a imensa maioria, quer dizer, tirando um infiltrado ou outro, um lunático ou outro, como aqueles que diziam, intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Isso era uma minoria ínfima de pessoas irresponsáveis que prejudicaram demais a direita, e isso não foi por falta de aviso, tá? Mas a imensa maioria, quase que a totalidade, não queria um golpe, né, a derrubada de um governo legítimo para a entrada ou continuidade de um governo ilegítimo, né, que o Bolsonaro continuasse com os militares. Não era essa a pauta da direita. É das pessoas que estavam à frente dos quartéis. Não estou falando de invasão do 8 de janeiro, não. Estou falando das pessoas que ficaram na frente dos quartéis. O que era solicitado pelas pessoas era, primeiro, o código-fonte. Caso fosse encontrada alguma irregularidade, novas eleições com o voto impresso e com o nome do Lula na cela. Não tem problema nenhum, Lula concorre de novo, né? Caso tivesse tudo ok com o código-fonte, segue o baile. Todo mundo colocava a bandeirinha no saco, ia para casa, voltava a trabalhar, a rotina diária, e estava tudo resolvido. Tá? Mas estão querendo aí, aliás, já conseguiram emplacar essa narrativa de que nós queríamos um golpe. Isso não é verdade, né? É importante também lembrar que o voto impresso, a pessoa não saía com o voto na mão, né, como vários propagadores de desinformação alegaram, né? O próprio Barroso falou isso. Não, você não tinha nem contato físico com o voto. É assustador como você conversa com pessoas esclarecidas hoje em dia, e muita gente ainda acha que era assim, você saía com o voto na mão. Tá? Então, que fique bem claro, a direita, 99,999% da direita, não queria golpe, não queria que o Bolsonaro continuasse na marra. Era código-fonte, caso fosse identificada alguma irregularidade, novas eleições com o voto auditável e a presença do Lula. Se ele ganhou da primeira vez, ganharia na segunda, tá? Então é isso. Vamos lá, vamos começar falando sobre o jornalismo, né? Se é que dá para chamar isso. Não dá para chamar isso de jornalismo. Veja essa postagem aí do Ricardo Noblat, que é um microcosmo daquilo que vocês vão ver durante os próximos meses. A cortina de fumaça, né? A fonte anônima, porque funciona assim. Se eu não tenho que dizer quem me falou, eu posso falar o que eu quiser. Aí eu coloco na conta do fantasma. Aí vocês veem o que diz o Noblat, um monte de baboseiro, como sempre, né? Porque a delação do Mauro Cid vai chegar a tais pessoas e a consequência será essa. Ouvir de fontes, pessoas que não querem se identificar, pessoas próximas, assessores, interlocutores do Cid, do papagaio, do vizinho, do porteiro, do periquito, do primo em 15º grau do Bolsonaro. É sempre assim, né? E isso é tido como jornalismo profissional. Então, durante os próximos meses, estejam preparados psicologicamente para lidar com isso o tempo inteiro. Cortinas de fumaça, né, com devaneios a respeito da delação do Mauro Cid, ocupando o topo dos portais de notícia e as loucuras, né, do desgoverno lá embaixo, escondidinho, dá notícia, não emite opinião, né, lá no cantinho, letras pequenas e tal, e assim vai. Tá? É isso. Vamos falar do TCU agora. Trouxe para vocês ontem a questão do Braga Neto, né? Mostrei também que não existem fontes em relação a essas informações. Chegaram a dizer que isso iria enfraquecer a candidatura, que nem foi oficializada, né, do Braga Neto à Prefeitura do Rio de Janeiro, de acordo com interlocutores, pessoas próximas ao Braga Neto. Como se pessoas próximas ao Braga Neto fossem falar isso para o G1, tá? Mas tudo bem. Será que tem irregularidade na compra de colete? E também falaram sobre comida, né? Tortinha holandesa, camarão e tal. Eu falei para vocês, olha só, são compras pontuais. Tá? E compras pontuais não tem problema. São pessoas que estão ali, né, se colocando na reta, suas vidas em risco para proteger o cidadão do Rio de Janeiro durante a intervenção federal. Eu acho bastante razoável que, vez ou outra, tenha um pratinho especial para os soldados, para as pessoas que estão comandando ali
a intervenção. Então teve um camarãozinho aqui, né, teve uma tortinha holandesa ali, não tem problema nenhum. Ao contrário de alguns órgãos, né, que não vou nem falar aqui, que fazem compras, né, com contratos, né, de 12, 24 meses, fazendo compras nesse sentido aí, e muito mais custosas ao erário, né? Mas aí eu resolvi fazer uma coisa. Vamos dar uma pesquisada no portal da transparência do TCU para ver o que tem por lá. E de antemão já falo aqui, não tem nada de irregular não, tá? Não tem nada de irregular. Tá tranquilo. Eu posso até achar errado. Eu acho que um soldado que está ali no sol, né, correndo risco de vida para proteger o cidadão, merece muito mais uma tortinha, um camarão, do que pessoas que estão ali participando de uma confraternização do TCU. Mas é legal, não tem nada de errado e nem de falta de ética nisso aí, tá? Mas encontrei vários comes e bebes do TCU no portal da transparência. Tá aí alguns exemplos, tirei um print, né? Dei um zoom ali que vocês vão ver. Tem camarão, tem tortinha, tem fruta, tem suquinho, tem pastel, tem tudo. Então eu não consigo entender por que o soldado não pode comer o camarão e a torta e as pessoas do TCU podem. Né? É essa falta de critério que me incomoda. Na minha opinião, nenhuma coisa nem outra é irregular. Nenhuma coisa nem outra é imoral. Se me perguntar, repetindo aqui, se eu acho certo, eu não acho certo pessoas burocratas do TCU ficarem com comes e bebes ali com o nosso dinheiro. Né? Pessoas que arriscam suas vidas para nos proteger, eu acho que merecem. Tá? Mas era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Vamos falar do Alckmin agora, porque ele deu uma declaração dizendo que não resta dúvida, era uma tentativa de golpe, existia um golpe em curso. Já falei sobre isso aqui, não existia golpe em curso, a não ser que ele considere golpe, né, você pedir novas eleições em caso de irregularidade. Só isso. E aí as pessoas, os petistas, companheiro Alckmin, é isso aí, fascistas não passarão. Né? Aí eu queria que vocês vissem, relembrassem aqui deste momento histórico protagonizado pelo Alckmin em 2017. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula disse que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Pois é, quando o Alckmin falou isso aí, ele foi chamado de fascista e os petistas diziam fascistas não passarão. Agora que o Alckmin é um companheiro assumido, porque companheiro ele sempre foi, ele protege a democracia dos fascistas. É assim que funciona a esquerda. Narrativas em cima de narrativas e cortinas de fumaça infinitas. Agora vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui a respeito do que aconteceu ontem no STF, tá? Eu vou ler em tela inteira aqui, para vocês, a declaração do Sebastião Coelho e depois a gente volta para comentar. Abrindo aspas para o ex-desembargador e agora advogado de um dos acusados, né, dos atos antidemocráticos, as invasões do 8 de janeiro, Sebastião Coelho. Nessas bancadas aqui, nesses dois lados, senhores ministros, estão as pessoas mais odiadas deste país. Infelizmente, quantas fotos eu tenho com ministros dessa corte? Muitas, muitas. Não vim ao velório de Sepúlveda Pertence, uma pessoa que eu amava muito, para não dizer que estava afrontando esta corte. Mas vossas excelências têm que ter a consciência que são pessoas odiadas neste país. Essa é uma realidade que alguém tem que dizer isso diretamente. Fecha aspas, declarou o desembargador aposentado. Por motivos óbvios, pessoal, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, né, se o Sebastião Coelho está certo ou se está errado. Eu fiz até uma enquete no meu Twitter e está 98% a favor do Sebastião Coelho e 2% contra. Fiz a mesma enquete numa postagem do Antagonista e até o momento em que estou gravando esse vídeo estava 93% a favor do Sebastião e 7% contra, tá? Mas enfim, essa, a minha opinião não interessa, né? Isso aqui são dados estatísticos do Twitter. O Aécio, que não é o Aécio Neves, né, foi condenado pelo Alexandre de Moraes, o voto do Alexandre de Moraes foi pela condenação por 17 anos, início da pena em regime fechado e milhões e milhões de reais de multa. Assim, uma coisa absurda, o cara nunca teria de onde tirar aquilo ali. Né? Veja essa notícia aí no canto da tela. A pena da Elise Matsunaga, aquela mulher que
matou, esquartejou o ex-marido, botou em mala, escondeu, foi reduzida para 16 anos. Então a gente tem uma pessoa que fez isso aí, né, matou, esquartejou o marido, com uma pena menor que a de uma pessoa que alegadamente queria promover um golpe de Estado. Tá? Eu sei que algumas pessoas dizem, não, mas a Matsunaga ela era abusada em casa. Eu acho que existem outras maneiras de você reagir ao abuso doméstico que não matar e esquartejar uma pessoa. Tá? Dito isso, a grande questão aqui, eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras, é que existe uma série de erros nesse julgamento, para não dizer outra coisa. Tá? Em primeiro lugar, o Aécio, ele é um cidadão comum. O foro dele não poderia ser o STF. Ele não poderia estar sendo julgado lá. Ele não tem foro privilegiado, não faz o menor sentido, né, ele estar sendo julgado lá. Isso por si só já, né, em tese, tudo no Brasil é em tese, hoje em dia, já deveria, né, anular o que está acontecendo. Mas a acusação é mais escandalosa ainda, porque ele é acusado de tentar promover um golpe de Estado. E, pessoal, a tipificação alegada, né, pelo nobre ministro Alexandre de Moraes, ela é muito clara. Tá? E ela não bate com os atos promovidos pelo Aécio. Ele estava desarmado, ele não tinha poder para realizar aquilo que o Alexandre de Moraes alega que ele desejava fazer. Então, isso se trata de um crime impossível. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que se trata, né? O que é um crime impossível. Vamos supor que dois homens têm uma briga num bar. Aí um deles vai para casa e o outro, inconformado, porque acha que teve sua honra, né, violada ali pelo outro, vai no amigo traficante dele, pega uma arma emprestada que não foi comprada de CAC, né? Importante salientar, veio do Paraguai, tá com um númerozinho raspado lá, maravilha. E vai até a casa do seu inimigo. Né? O cara abre a porta, o sujeito vai lá, aponta a arma para a testa dele e puxa o gatilho. Só que a arma falha. A arma tinha um defeito. Era impossível desferir um disparo com aquela arma. O gatilho simplesmente não funcionava. Então, a partir deste momento, né, dessa perícia que constata esse problema na arma, o cara não pode ser acusado por tentativa de homicídio. Porque não tinha como ele matar o cara com aquela arma. Por mais que ele tivesse a vontade, que ele tivesse a intenção e não soubesse que a arma estava quebrada. Para vocês terem uma ideia do quão longe vai essa questão do crime impossível. Mas mesmo assim, o senhor Moraes, o voto dele foi pela condenação de 17 anos de uma pessoa que não tinha a menor condição, primeiro, de realizar o que alegam que ele queria fazer, e segundo, não tem como você provar que era aquilo que ele queria fazer, porque, gente, enfim, a situação é essa, tá, pessoal? O Brasil, infelizmente, se encontra em uma situação nebulosa, né? A gente sempre fala aqui que a normalidade se foi há muito tempo, mas essa ausência de normalidade, ela não foi implementada de uma hora para outra. Ela vem acontecendo há muito tempo. Os avisos foram dados durante anos e anos. Né? A partir, por exemplo, do mensalão, quando o Lula continuou presidente da República. Quando aceitaram a alegação de que ele não tinha nada a ver com aquilo, que o Zé Disseu matou no peito, e ficou por isso mesmo, o Lula foi poupado. Né? Quando a Dilma Rousseff dizia que não sabia de nada sobre a corrupção na Petrobras, quando ela foi empichada e continuou elegível. A gente vê hoje em dia o STF invadindo a competência do Legislativo o tempo inteiro. Questão do aborto é o mais recente, eles estão votando. Questão da liberação das drogas, estão votando, atropelando o Congresso Nacional, estão legislando. Né? E nada é feito, porque uma explicação rápida aqui para vocês, tá? O STF, o Judiciário pode legislar? Pode. O Executivo pode julgar? Pode. O Legislativo pode administrar? Pode. Mas em situações específicas. Vocês querem um exemplo? STF legislando.
Regimento interno. Vocês querem ver o legislativo administrando? Licitação interna. Vocês querem ver o executivo julgando? Processo administrativo, disciplinar. Então existem essas situações em que você pode fazer isso. Agora, no geral, né, o judiciário não pode legislar. E está legislando, atropelando o legislativo. E isso vem acontecendo repetidamente há muito tempo. A questão do voto impresso é outra, pessoal. O voto impresso tinha sido aprovado nos moldes que foram propostos novamente ano passado pelo Congresso. E o STF, invadindo a competência do Legislativo, disse que aquilo era inconstitucional sem nenhum tipo de explicação. Plausível, né? Até hoje. Sigilo do voto. O sigilo do voto nunca esteve ameaçado. Então, é um cenário muito nebuloso, né? A gente fica, né, aliviado de saber que existem pessoas como o doutor Sebastião Coelho. Infelizmente, ele já está sendo investigado, né, pelo CNJ, Conselho Nacional de Justiça, para saber se ele financiou os atos golpistas, né? Não vou me repetir aqui, explicar que não teve nada de ato golpista. Como se o cara, por exemplo, se ele tivesse feito um Pix para ajudar as pessoas ali a comprar água, fosse ajudar um golpe de Estado, né? Mas é sempre assim, né? Para finalizar aqui, eu vou sempre bater nessa tecla para vocês, uma coisa que eu falei ontem. A esquerda, para se proteger do que faz, sempre diz que está defendendo a democracia e o Estado Democrático de Direito. Para atacar o que a direita faz, eles desqualificam a mensagem e principalmente o mensageiro. Esta pessoa que está falando é um extremista. Esta pessoa que está falando é um terraplanista. Esta pessoa que está falando é um negacionista. Essa pessoa não merece crédito. Portanto, a mensagem dela é fake news. E assim vai. Se repetindo o tempo inteiro. Coincidência ou não, a gente viu um ministro falando justamente isso durante seu voto, e principalmente durante sua resposta ao Sebastião Coelho, dizendo que os negacionistas extremistas que odeiam o STF são uma minoria. Um forte abraço, a gente se vê por aí.